O que aconteceria se a Venezuela perdesse o controle do seu petróleo? Não importa quem governe a Venezuela, essa não é a pergunta que deveria te manter acordado à noite. A pergunta real é muito mais simples e muito mais inquietante. O que aconteceria se o petróleo venezuelano deixasse de estar em mãos venezuelanas? Não estou falando de um presidente ou de outro, estou falando de controle, de quem decide, de quem extrai, de quem vende, de quem recebe. Porque quando um recurso dessa magnitude muda de mãos, não muda apenas um governo, muda uma região inteira e possivelmente o equilíbrio global. Isso não é uma previsão, é um exercício baseado em padrões que já vimos antes. Esse cenário não é novo, já aconteceu no Iraque, na Líbia, no Irã por décadas, no México antes da nacionalização. A pergunta nunca é se pode acontecer, a pergunta é: o que acontece quando acontece? A Venezuela não é qualquer país, estamos falando das maiores reservas provadas de petróleo do mundo. Mais do que a Arábia Saudita, mais do que o Canadá, mais do que a Rússia, mais do que os Estados Unidos. 300 bilhões de barris. Mas aqui vem o ponto interessante. Não se trata apenas de quanto petróleo há, trata-se de que tipo de petróleo é, onde está e quem o necessita. O petróleo venezuelano é pesado, muito pesado, tecnicamente extra pesado. Isso significa que é mais difícil de refinar, mais caro de processar, exige refinarias especializadas. E aqui está o primeiro ponto-chave. Você sabe quem tem essas refinarias? Os Estados Unidos, especificamente a costa do Golfo, Texas, Louisiana. Durante décadas, essas refinarias foram projetadas para processar exatamente esse tipo de petróleo: petróleo pesado venezuelano, petróleo pesado mexicano, petróleo pesado canadense. Portanto, existe uma dependência técnica, uma infraestrutura já construída, uma relação material que existe independentemente da política. E isso é importante porque quando falamos em controlar o petróleo venezuelano, não falamos apenas de bandeiras, falamos de oleodutos, contratos, refinarias, navios, preços, mercados, cadeias completas de suprimento. Controle. Quando digo controle, não me refiro a fincar uma bandeira, me refiro a algo muito mais profundo. Controlar o petróleo significa controlar 5 coisas fundamentais. Primeira, a produção. Quem decide quanto se extrai, quando, em que ritmo, se aumenta, se reduz, se interrompe? Essa decisão não é técnica, é econômica e política, porque a quantidade de petróleo que entra no mercado global afeta o preço global. Produz mais, o preço cai. Produz menos, o preço sobe. Segunda, os contratos. Quem assina? Com quem? Em que termos? A que preço? Bilhões de dólares por ano. Isso determina quem fica com os lucros, e não estamos falando de lucros pequenos. Terceira, as refinarias. Se o petróleo venezuelano é pesado, ele precisa de refinarias específicas. Se essas refinarias estão nos Estados Unidos, quem ganha de verdade? Quem extrai ou quem processa? Quem vende o petróleo bruto barato ou quem vende a gasolina cara? Essa é uma pergunta-chave que quase ninguém discute em público, porque a resposta é incômoda. Quarta, os preços internos. O que o venezuelano paga pela gasolina que sai do seu próprio petróleo? Pelo gás, pelo plástico, pelo transporte? Se o controle muda, esses preços mudam, e quando mudam, a vida diária de milhões de pessoas muda. Quinta, as cadeias de suprimento. Para quem se vende? Quem compra? Como se transporta? Isso determina alianças, influência, relações de poder. Se a Venezuela vende para a China, fortalece a China. Se vende para a Índia, fortalece a Índia. Se vende para os Estados Unidos, fortalece os Estados Unidos. Portanto, controlar o petróleo não é fincar uma bandeira, é tomar 5 decisões críticas que afetam milhões de pessoas durante décadas. E agora vem a parte que ninguém quer dizer em voz alta, mas que todos entendem em privado. Porque isso já aconteceu antes, e quando aconteceu, não terminou bem para o país que perdeu o controle. Imaginemos, por qualquer mecanismo que seja, político, econômico, militar, diplomático, não importa, o controle operacional e contratual do petróleo venezuelano passa para mãos norte-americanas. O que acontece? A primeira coisa que muda é a produção, imediatamente.
de 700 mil barris para 2 milhões, talvez 3 milhões, com investimento agressivo, talvez até mais. Isso soa positivo, certo? Mais produção, mais empregos, mais atividade econômica. Mas aqui está o problema: quem fica com os lucros? Se os contratos forem desenhados como em outros países petrolíferos com forte presença estrangeira, a divisão costuma ser 70-30, ou até pior: 70% para as empresas, 30% para o país, às vezes 80-20, às vezes ainda pior. Isso não é teoria. Foi o que aconteceu no Iraque depois de 2003. É o que acontece em muitas partes da África. É o que acontecia no México antes de 1938. Então, sim, há mais produção, mas os lucros somem. Ficam em Houston, em Nova York, em Londres, não em Caracas, não em Maracaibo. E isso tem consequências imediatas para o venezuelano comum, porque o petróleo pode estar na sua terra, mas se você não controla o contrato, não controla o seu futuro. Efeito 1. Preços internos. Durante décadas, a Venezuela teve gasolina subsidiada, a mais barata do mundo, praticamente de graça. Isso não era sustentável economicamente, sabemos, mas fazia parte de um contrato social. Se o petróleo é nosso, ao menos a gasolina é barata. Se o controle muda, esse subsídio desaparece, não porque seja mau, mas porque já não há incentivo para mantê-lo. Se uma empresa estrangeira controla a produção, ela não se importa com o quanto o venezuelano paga, importa-se com o que o mercado internacional paga. Então a gasolina sobe, o transporte sobe, a comida sobe, tudo sobe. E o salário médio não sobe no mesmo ritmo, nunca sobe. Efeito 2. Tipo de emprego. Sim, chegam empregos, mas que tipo de empregos? Se a tecnologia vem de fora, os postos técnicos vão para estrangeiros. Se os contratos são assinados fora, os cargos gerenciais vão para estrangeiros. O que sobra para os locais? Os postos básicos, operadores, motoristas, segurança, manutenção. Não desenvolvimento tecnológico, não engenharia de ponta, não decisões estratégicas. Isso cria uma economia de enclave, em que o recurso está na sua terra, mas a riqueza não circula na sua economia. Entra e sai como um rio que atravessa sua terra, mas não irriga suas cropas. E isso não é ideologia, é história econômica pura, um padrão que se repete país após país, década após década. Países com recursos enormes e populações empobrecidas, porque o recurso está lá, mas o controle não está. Agora olhemos de cima, no nível global. Se os Estados Unidos controlam o petróleo venezuelano, passam a controlar 300 bilhões de barris adicionais. Isso é mais do que todas as reservas dos Estados Unidos juntas. O que isso faz ao mercado global? Primeiro, afeta a OPEP. Durante décadas, a OPEP tentou controlar preços controlando a produção, mas esse poder só funciona se os grandes produtores estiverem coordenados. Se a Venezuela sai dessa coordenação e entra na órbita norte-americana, o equilíbrio se rompe. Os Estados Unidos podem inundar o mercado quando quiserem, baixar preços quando lhes convier, sufocar países que dependem de preços altos, como Rússia, Irã, até a própria Arábia Saudita. Isso não é teoria, já aconteceu em 2014 e 2015. Os Estados Unidos aumentaram sua produção de shale oil, a Arábia Saudita não cortou, os preços despencaram. A Rússia entrou em recessão, a Venezuela colapsou. Agora imagine esse poder multiplicado com as reservas venezuelanas. Segundo impacto: China e Rússia. A China investiu bilhões na Venezuela. A Rússia também, não por caridade, mas por acesso ao petróleo, por influência, por uma alternativa ao domínio energético norte-americano. Se esse acesso se fecha, elas perdem não apenas dinheiro, perdem posição, opções, um parceiro estratégico na América Latina. Como respondem historicamente? Com pressão econômica, com alianças alternativas, com movimentos em outros tabuleiros. Porque o jogo não é só a Venezuela, é global, e o petróleo é uma peça num tabuleiro muito maior. Esse é o ponto que quase ninguém discute em público, mas que todos entendem em privado. Porque o petróleo não é apenas energia, é geopolítica em estado líquido. Agora voltemos à região, à América Latina. O que acontece aqui se a Venezuela perde o controle do seu petróleo? Impacto 1. Rompe-se um precedente. Durante décadas, a América Latina lutou pela soberania sobre seus recursos.
México nacionalizou seu petróleo em 1938, Bolívia nacionalizou o gás em 2006, Equador renegociou contratos petrolíferos, Argentina fez o mesmo. A mensagem era clara: os recursos são nossos. Se a Venezuela perde esse controle, a mensagem muda: os recursos são de quem conseguir tomá-los. Isso abre a porta para pressões semelhantes em outros países, na Bolívia com o lítio, no Chile com o cobre, na Argentina com o lítio e shale, no Brasil com o pré-sal. Porque se pode acontecer na Venezuela, pode acontecer em qualquer lugar. Impacto 2. Integração regional. A Venezuela foi chave em projetos como o Petrocaribe, um programa que vendia petróleo barato a países caribenhos, com termos de pagamento flexíveis. Isso comprava influência, sim, mas também criava interdependência, relações, alternativas ao domínio norte-americano na região. Se esse petróleo muda de mãos, essas relações se rompem. Impacto 3. O efeito demonstração. Se um país perde o controle do seu principal recurso, outros países aprendem. E isso pode levar a dois caminhos opostos. 1. Submissão. Aceitar que não há alternativa, abrir-se completamente, privatizar, desregular, confiar que o mercado será justo. 2. Resistência. Nacionalizar mais rápido, buscar alianças com China, Rússia, Índia, sair do sistema dominante, criar alternativas. E aqui está o inquietante. Historicamente, a América Latina oscila entre esses dois caminhos a cada geração, a cada crise. O resultado? Fragmentação, fraqueza, incapacidade de agir como bloco. Exatamente o que uma região precisa para negociar a partir de uma posição de força. A história nos ensinou algo muito claro. Um país sozinho é vulnerável. 10 países juntos são um mercado. Mas a América Latina nunca conseguiu se manter unida por tempo suficiente, e isso faz parte do padrão. Não estou dizendo que isso vai acontecer, não tenho uma bola de cristal. Mas sei o seguinte: quando um recurso dessa magnitude muda de mãos, as consequências não ficam contidas numa fronteira. Elas se espalham, como ondas num lago, como peças caindo num dominó. E se não entendermos os padrões, estaremos condenados a repeti-los. Deixe sua opinião nos comentários. Você acha que esse cenário é possível? Inscreva-se para mais análises sobre economia e geopolítica.